Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes, que o Senhor te abençoe, te ilumine, que o Senhor te guarde, que o Senhor dê força a cada irmão, a cada ouvinte, em nome de Jesus. Pai, te pedimos este momento, Senhor, que o Senhor, meu Deus, pelas tuas infinitas misericórdias, Pai, oh meu Deus, que o Senhor tenha compaixão de nós, Pai. Senhor, que o Senhor possa mover agora, Senhor, por estas infinitas misericórdias, em nome de Jesus, Pai. Mover nas vidas, nessas almas, Pai, que se encontram no leito da enfermidade, Pai Santo. Que o Senhor possa, Pai, Senhor, libertar, Senhor, aqueles que estão cativos, meu Deus, desta enfermidade. Senhor, que o Senhor possa libertar essas almas, Pai amado. Senhor, do laço da morte, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, restaurar aqueles, meu Deus, que estão sem força nenhuma, meu Deus, no qual lhes faltam até o ar. Mas Tu és o Deus que move, meu Deus. Senhor, Tu és o Deus que move, Senhor. Pai amado, em favor dessas almas, dessas vidas, toma cada ouvinte neste momento, que o Senhor traga paz, Senhor, que o Senhor traga misericórdia, meu Deus, dentro dos nossos caminhos, Pai, Senhor, porque andamos muitas vezes errantes, sem direção, meu Deus, mas Tu és o Deus que nos dá direção, Tu és o Deus que nos enche da Tua santa palavra, Tu és o Deus que nos enche do Teu poder, Tu és o Deus que nos enche da Tua unção, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Só o Senhor para nos dar entendimento de todas as coisas. Nós falamos muito de fé, falamos de fé. A própria palavra diz que tudo é possível àquele que crê. E eu creio que Deus opera exatamente em nossas vidas muito antes da gente se converter. Amém? Eu tenho certeza que antes de eu me converter, o Senhor já tinha me livrado muitas e muitas vezes, pelas suas infinitas misericórdias. E Deus não deixa de operar pelas suas infinitas misericórdias, meu Deus, no qual Ele tem guardado as almas e as vidas de muitas pessoas. Quantas vezes o inimigo não saiu para ceifar as nossas vidas e o Senhor intercedeu. E o Senhor continua intercedendo na vida de muitas e muitas pessoas, mas só que a gente não pode viver numa roleta russa, meu irmão. Não podemos. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, nós estamos destituídos de Deus. Vivemos por um fio da sua misericórdia, muitas vezes, quando não estamos andando nos seus caminhos. Quantos irmãos, às vezes, eu pego que estão no erro, que estão no pecado, meus irmãos, que é um pecado de morte. E a gente avisa os irmãos, sai da prostituição, irmão, sai deste adultério, irmão, coloca a sua vida na presença de Deus, se arrependa. E eles ficam dando tempo ao tempo. Isso é andar até tentando ao Senhor. Nós precisamos estar ouvindo, e tem gente ouvindo hoje que está na prostituição e precisa sair dessa prostituição, meu irmão. Nós não podemos andar professando o nome de Deus para todo mundo, mas continuamos no erro. A quem nós queremos enganar? Podemos enganar todo mundo. Olha, eu sou santo, eu vou à igreja, eu estou cheio da presença de Deus, estou andando com o Senhor. Uma coisa a gente precisa e pode entender, que qualquer um pode ir ao culto. Qualquer pessoa pode ir para a igreja, qualquer pessoa. A única coisa que a pessoa não pode fazer é realmente entrar no céu se não nascer de novo. Então, a necessidade de nascer de novo e permanecer nas Escrituras Sagradas. Deus tem operado milagres. Quando nós falamos do Evangelho, meus irmãos, nós olhamos o poder, a glória de Deus, a manifestação do sobrenatural de Deus. Nos envolvemos, somos realmente e acreditamos nos dons espirituais, acreditamos e vivemos os dons, porque nós vivemos, somos participantes, vemos os milagres de Deus acontecer, as curas, os milagres, as libertações, meus irmãos. Mas eu não posso viver neste êxtase, meu irmão,
sem estar cumprindo a palavra de Deus, sem andar na verdade do Evangelho. Eu não posso buscar o Senhor só de um jeito de curandismo, meu irmão. Então, a gente tem que buscar Deus, meus irmãos, não pela cura. Não temos que buscar Deus pelas bênçãos, mas temos que buscar Deus porque Ele tem a vida eterna. Aleluia. Ele veio exatamente para nos trazer a eternidade. Quer dizer, os homens estão destituídos da glória de Deus, mas o Senhor, Ele veio para nos estabelecer em Deus novamente. Então, há uma luta, meus irmãos. Nós precisamos, primeiro de tudo, quebrantar o coração. Se não tivermos um coração aquebrantado para buscar a Deus, porque o que impede o aquebrantamento é a soberba da vida. O apóstolo João, ele fala muito da soberba da vida. Lá em 1 João 2,16, ele diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que não é do Pai, mas do mundo. Aí está o grande problema de nós não conseguirmos buscar a Deus com o coração puro. Por quê? Nós estamos envolvidos nessa concupiscência da carne. Até à tarde estava aqui com a minha neta e eu dizia: ou nós vivemos da carne, ou nós vivemos do Espírito. Ou nós vivemos da carne, ou nós vivemos do Espírito. Então, a carne, ela carrega todas as concupiscências, meus irmãos. A carne, ela murmura, ela reclama, ela está triste, ela está desanimada. Mas aqueles que estão espíritos, meus irmãos, eles estão realmente uma renovação dentro da sua alma, alegria. Andar em espírito é exatamente ter uma palavra de bênção, é ter uma palavra de ânimo espiritual, de edificação, meus irmãos. Porque quando você está no espírito, você não acusa, você não fala mal, você realmente não se decepciona com as coisas, você está firmado, porque você está andando em espírito. Então, se o Senhor diz que está atrás de verdadeiros adoradores que andam em espírito e em verdade, nós temos que permanecer em espírito, meus irmãos. Nós não somos como, talvez, qualquer aparelho que você está ligado, está ouvindo, daqui a pouco você desliga e sai. Mas a maioria do cristão é desse jeito. A maioria deles são desse jeito, meus irmãos. Eles só prestam atenção quando eles ouvem a mensagem ou quando eles vão ao culto. Eles ouvem a mensagem naquele momento, a mensagem ligou neles. Mas a partir do momento que eles saíram fora da mensagem ou saíram fora do culto, eles desligam e voltam à sua velha natureza, meus irmãos. Então, não tem como você estar ligado em Deus e ligado na carne. Ou nós somos carne, ou nós somos espírito. Amém? A própria palavra diz: andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Aí nós vamos numa palavra realmente no qual o apóstolo Paulo, ele nos leva no livro de Romanos. Amém? O livro de Romanos, ele nos diz lá no livro de Romanos 8, o problema de tudo é a inclinação. Eu quero que você medite em Romanos 8, que é tremendo. Amém? Ele nos dá um discernimento. Tem que pegar a palavra do Senhor, ler versículo por versículo. Amém? Meditar no versículo, deixar o Espírito Santo falar com você. Já está tudo claro para aqueles que lerem. Ele diz assim, em Romanos 8, 12: de maneira que, irmãos, não somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo
que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou. Amém? Eu creio que tem muitos irmãos aí que estão novos aí dentro do Evangelho e nós precisamos entender o que Deus está querendo falar. Quando Jesus diz, quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado, amém? Jesus diz, aqueles realmente que permanecerem em mim. Então eu quero que você entenda o que é esse permanecer, meus irmãos. É lógico que nós precisamos ter a nossa mente firmada em Deus, firmada em Jesus, amém? Eu preciso crer, estar firmado, porque a própria palavra diz que o Senhor opera exatamente para aqueles no qual o seu firme firmamento está firmado nele. Quando nós estamos com os nossos pensamentos firmes, mas o que Deus quer falar com isso? Como que eu vou ficar firmado em Jesus? Nós só vamos ficar firmados, meus irmãos, através da palavra. Não tem outro jeito de você ficar firmado em Deus se você não ficar pela palavra. A palavra do Senhor, ela diz exatamente para a gente ficar firmes nele, amém? Então, o livro de 1 João 2, amém? 1 João 2, ele diz, portanto, que desde o princípio ouviste, se vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também vós permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém? Quando nós vamos lá no livro de 1 João 2, 24, ele está dizendo, porque desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecerá no Filho e no Pai. Em quem que nós temos que permanecer, meus irmãos? Como que eu vou permanecer em Jesus? Eu só vou permanecer em Jesus através da palavra, meu irmão. As Escrituras. A palavra de Deus, ela tem que estar habitando ricamente dentro do meu coração. Eu preciso permanecer, eu preciso viver a palavra de Deus. Isso, meus irmãos, é a manifestação de Deus nas nossas vidas. Por que hoje nós pegamos um povo que se diz cristão, um povo que se diz evangélico, totalmente perturbado, sem a paz do Espírito Santo dentro dos seus corações? Nós pegamos um povo exatamente que não estão permanecendo nas Escrituras, nos ensinos. Permanecer é andar todo momento, em todo tempo, exatamente na doutrina de Cristo. A manifestação da palavra tem que estar em nós, em cada área da nossa vida, meus irmãos. Andar em espírito, andar em espírito é andar na palavra de Deus. Meus irmãos, o problema é que as pessoas vão na igreja, naquela crentice que pega uma mensagem, é a mesma coisa que pega uma mensagem e enfia ali, tomei posse dessa palavra e vai embora, entendeu? Parece que aquela palavra, não, meus irmãos, o viver o evangelho, ele é um cotidiano, ele é realmente viver cada mandamento de Deus dentro das nossas vidas, é ser transformado, é pegar cada área da nossa vida, cada momento da nossa vida, porque os momentos eles começam dentro de casa. Se realmente nós negarmos a nossa fé dentro da nossa casa, nós somos pior que os incrédulos, meus irmãos, diz a palavra. Mas negar em quê? Negar em todos os sentidos, meus irmãos. Tá? Porque o amor ele tem que começar dentro de casa, o amor tem que começar dentro de casa, é dentro de casa, meus irmãos, que se você não consegue amar a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, se os pais realmente não tiverem o amor, o respeito, a honra que deve começar dentro do lar, meu irmão, nós somos pior que dos incrédulos, meus irmãos. Nós queremos... Sabe o que o homem é? Na verdade, é tudo... Nós temos um problema, meus irmãos. Nós representamos demais. Sabe o que é representar demais?
Meus irmãos, nós queremos mostrar para todo mundo, olha, minha casa ali é tudo certinho, tá? Olha, meus filhos, tudo uma bênção. Quando vem alguém espiritual, a casa realmente, Pai do Senhor, irmão, vocês vamos fazer um louvor. Ora, meus irmãos, a hora que aquele povo sai embora, já começa a chinelada, aí começa a discussão, aí começa, meus irmãos, aquilo foi uma representação. Isso, nós vendemos, porque está dentro de nós. Jesus chamou os judeus de hipócritas. Nós temos que ser real. Real é difícil? É difícil, meu irmão. É difícil nós entrarmos nessa realidade, meus irmãos, porque cada um de nós precisamos se vigiar em todo o tempo. Porque Deus nos assiste. Amém? Deus nos assiste, nós representamos uma imagem para todo mundo. Quando as pessoas vão embora, viram as costas, nós mudamos o cenário da nossa vida. Aí começa exatamente a pancadaria dentro de casa, aí começa exatamente o irmão falar mal do outro, aí começa tudo. Aonde que nós estamos vivendo a palavra de Deus aí, meus irmãos? Se a própria palavra diz para a gente não falar mal um dos outros, meus irmãos, já estamos contra a palavra de Deus. Quer dizer, eu estou vivendo no espírito? Não, a carne entrou. Porque se alguém começar a falar de algum irmão, você fala, irmão, não vamos falar, porque a palavra diz para a gente não falar mais nada. Amém? Não vamos falar. Então, quando você está em espírito, você corta a carne. Você corta a sua própria carne. Porque, meus irmãos, você pode vir até o pensamento. Meus irmãos, pode vir até o pensamento, às vezes. Poxa, aquele irmão veio aqui em casa, falou algumas coisas, mas quando você está em espírito, meu irmão, aleluia, você não vai deixar a tua boca profetizar palavra errada. E Deus quer que a gente ande em espírito e em verdade. Por que muita confusão dentro da nossa vida? É porque, meus irmãos, nós precisamos exatamente examinar as nossas vidas. E eu digo, o que mais tem hoje, meus irmãos, são os crentes fazendo promessa. É muita promessa. A gente precisa vigiar, meus irmãos, porque a gente tem que cumprir aquilo que fala. É sim, não, é muita promessa. É promessa de todo jeito. As pessoas querem se mostrar cortês, querem se mostrar realmente envolvidos nas situações, em tudo eu falo. Quantas pessoas às vezes, não, pastor, eu estou com você, nós vamos junto, vamos para lá, vamos estar junto, eu sou contigo e tal, daqui a pouco some. Não sei o que eu estou falando de mim, meus irmãos, que as coisas acontecem, isso acontece com todos, meus irmãos. Aonde está o lado espiritual disso, meus irmãos? Se você realmente não tem uma palavra de fidelidade, meu irmão, a palavra que sai da sua boca realmente, ela tem que ser fiel. Você faz um voto, parece que o voto só fala para Deus. Não, quando você faz um voto com o seu irmão, quando você faz um voto, meus irmãos, de fazer as coisas junto, vamos estar fazendo as coisas juntos, meus irmãos. Nós temos que permanecer na palavra. O teu lar tem que ser uma bênção. A edificação espiritual, ela começa dentro do lar. Dentro do lar ela começa, meu irmão. A harmonia espiritual começa dentro do lar. Meus irmãos, se você já tem uma casa dividida, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa, você já está em brecha. Há uma brecha no mundo espiritual, exatamente no qual o diabo começa a operar e a trabalhar na sua casa. Precisa fechar as brechas. É tempo de trazer exatamente a todos, envolver todos numa harmonia espiritual. Meus irmãos, você tem que fazer desde o menor, mas aquele ali já tem 30 anos, não quer ouvir. Vamos buscar com amor, com misericórdia, não importa, meus irmãos, tá? Porque nós temos que trabalhar cada um dentro das nossas casas para exatamente não deixar a brecha. Nós temos que cultivar o amor, a misericórdia dentro do coração de cada membro da nossa casa. Meus irmãos, a família é a ramificação mais importante no mundo espiritual. Nós precisamos trabalhar ela, precisa ter paz. E eu digo,
Nós como cabeça, os homens como cabeça, meus irmãos, ele tem que selar a sua casa espiritualmente. É difícil, vai encontrar situações, vai, mas nós vamos permanecer. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ser devedores da nossa parte. Não podemos só entrar na presença de Deus e falar: Senhor, o meu filho, ai, minha filha, e você não toma uma providência, você não repreende, você realmente não corrige, você não tem o amor de levar essa pessoa, o amor, você precisa ir no amor e ali conversar exatamente para trazer essa pessoa de volta, porque muitas vezes nós só queremos botar a falha nos filhos, mas nós estamos errando, meus irmãos, porque realmente falta o amor, falta realmente a compreensão, meus irmãos, falta o afeto de alguma coisa. Nós sabemos que às vezes os pais dão demais, que os filhos viram rebeldes realmente, né? Aí é outra situação, mas nós precisamos transformar nosso lar, a nossa casa, e nós precisamos permanecer na palavra. Meus irmãos, tudo isso está dentro da palavra. A palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar. A palavra diz para a gente corrigir os filhos, meus irmãos. A palavra diz para que a gente ore, interceda exatamente pelo lar, como pais, como mães, né? Nós temos essa autoridade no mundo espiritual, nós temos a bênção para os nossos filhos, mas se você, como muitos pais, sabe o que é o problema? Se você está ligado na concupiscência da carne, a tua vida, você larga os seus filhos à vontade, entrega eles no caminho. Por isso que a palavra do Senhor diz para não deixar a criança entregue aos seus próprios caminhos, meus irmãos. Esse é o maior problema. As pessoas estão lá hoje, logo cedo já dão um videogame na mão da criança. Hoje nós estamos aí vivendo em lares onde as pessoas, os filhos, eles nascem na frente de jogos, e toda uma influência no mundo espiritual que liga, meus irmãos, e Satanás prende aquelas almas ali e domina aquelas vidas, meus irmãos, que aquelas pessoas passam horas e horas, atravessam noites na frente de um jogo que ali realmente capturou, escravizou ele dentro daquilo ali que não produz nada, meu irmão. Está vegetando ali. Satanás prendeu, amarrou a vida deles. Meus irmãos, nós precisamos libertar a vida dos filhos, meus irmãos. Precisamos libertar, meus irmãos. Tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus, meus irmãos. Eu digo que até uma situação dessa que está acontecendo no mundo, meus irmãos, mas que mal, meus irmãos, eu digo que tem mal, vem até para bem, porque eu nunca vi tanta gente hoje está ouvindo a mensagem de Deus, meus irmãos. Pastor, mas está morrendo tanta gente, morre tanta gente, todo dia morre tanta gente, não tem dia que morre um monte de gente assassinada, tem um monte de coisa, meus irmãos, pode ter certeza, talvez diminuiu o número de acidentes, mas todo dia está morrendo gente, todo dia está morrendo gente, todo dia, e eu digo, tudo está no controle de Deus, tudo está no controle de Deus, nada acontece no mundo sem o controle de Deus, mas se Deus está permitindo, tudo está no controle de Deus, meus irmãos. Quanto crente que estava afastado, bateu o temor, voltou para o aprisco, meus irmãos, quantas pessoas que estão vendo aí, porque a palavra de Deus no livro de Eclesiastes diz que é melhor a gente estar na casa do luto, é melhor a gente estar na casa do luto que estar na casa do banquete. Tem hora, meus irmãos, que é melhor a gente realmente entrar na realidade da vida e ver que nós só somos um sopro de vida, que a qualquer momento nosso coração para de bater e aí acabou. Então, meus irmãos, podemos morrer de tantas maneiras. As pessoas estão com medo de morrer, daqui a pouco tropeça e cai e morre. Então, meus irmãos, nós precisamos entender. Nós não precisamos ter medo da morte. Eu digo, aquele que está cheio do Espírito Santo, meu irmão, aquele que tem a unção do Espírito Santo, está com Deus, amém? Como o apóstolo Paulo diz, que o morrer para ele era lucro. Por quê? Ele ia sair do sofrimento terreno. Imagina o apóstolo Paulo pregando o evangelho, açoitado. Aquele homem foi açoitado,
por 5 vezes, aquele homem estava preso, aquele homem foi apedrejado e jogado como morto, aquele homem sofreu 3 naufrágios de navio, meus irmãos, um homem realmente perseguido, um homem realmente que ele estava fazendo isso por amor do Evangelho, ele estava dando a sua vida pelo Evangelho, aleluia, ele sabia que a coroa da vida já estava reservada para ele, ele dizia, se eu morrer, eu já estou no lucro, eu vou entrar para o descanso. Aleluia, glória a Deus. Agora, como eu falo, tem que se preocupar aqueles, meu irmão, que não tem certeza da salvação. Aí você tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Aí, meus irmãos, por isso, andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Precisamos estar andando em espírito. Aleluia. Porque só o Espírito de Deus para nos vivificar. Lá em Romanos, que nós estávamos lendo um pouquinho mais para trás, amém? Quando o apóstolo Paulo, ele diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, amém? A inclinação da carne é inimizade contra Deus, amém? Ele diz assim, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós, porém, não estáis na carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí? E aí? Eu pergunto para você, você tem o Espírito de Deus? Agora, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você anda nele. Você está andando no Espírito de Deus? Olha aí, eu tenho que ir mais profundo, porque tem um monte de gente que está indo para a igreja há anos. Meus irmãos, o fato de você ir para a igreja... Meus irmãos, o fato de você ir para a igreja não vai te dar realmente. Todo mundo pode ir para a igreja, só não pode herdar a vida eterna. Meus irmãos, nós temos que ter seriedade com a palavra de Deus. Nós precisamos sair desse conhecimento religioso. Parece que você vai ali e faz o sinal da cruz, e parece que você vai ali, né, toma ali um sinal da água benta, ou entra dentro de um culto e passa debaixo de alguma coisa e recebeu a unção do seu quê, parece que trouxe salvação para a sua vida. Meus irmãos, a salvação ela não vem por ritual. A salvação, meus irmãos, ela vem por um novo nascimento. A salvação vem por você permanecer em Cristo, permanecer na sua palavra, permanecer no seu ensino, permanecer na sua doutrina. Por isso que a palavra diz, permanecei na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, nós temos que viver, ser discípulo, e de fazer discípulo em meu nome. Meus irmãos, nós temos que ser discipulados para sermos igual a Jesus e andarmos igual a Jesus. Jesus diz, quem quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Negar, meus irmãos, temos que tirar coisas da nossa vida e encaixar Jesus. Nós temos que encaixar Jesus na nossa vida. É necessário renunciar muitas coisas para entrar no reino dos céus, meus irmãos. Olha, meus irmãos, os homens não entendem. As pessoas não entendem a palavra de Deus. E eu digo, quando você está cheio da palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em vós, meus irmãos, nós passamos por todas as situações em paz. Em paz. Você está tendo perseguição? Eu também estou tendo, mas eu passo em paz. Amém? Eu passo em paz. Porque eu creio que o Senhor tem cuidado de nós e vai continuar cuidando de nós. Aleluia. Nós passamos em paz. A tribulação vem, as situações difíceis vêm. Amém? Porque todos passam as mesmas aflições. O apóstolo Pedro diz que muitos irmãos do mundo estão passando as mesmas aflições e até maiores que nós. Meus irmãos, aleluia. Só que tem uma coisa. Imagina o apóstolo Paulo, ele e Silas, depois de terem ali evangelizado, pregado a palavra do reino de Deus, eles foram açoitados e jogados no cárcere. Mas a Bíblia dizia que à meia-noite aqueles homens estavam cantando louvores, glorificando o nome de Deus. Isso só pode acontecer com uma pessoa que está em espírito. Porque uma pessoa na carne saía a falar, Senhor, eu saí para pregar a tua palavra e o Senhor deixou eu vim para a cadeia e ainda apanhei. Porque isso é carne. Mas Paulo e Silas,
Eles sabiam por que eles tinham apanhado. Porque era uma fúria do inimigo exatamente contra a vida deles. Havia uma fúria do inimigo, uma perseguição, meus irmãos. E eles estavam cantando. Nós pregamos o evangelho, recebemos afronta em todo momento. Mas as afrontas, meus irmãos, nós não podemos exatamente deixar o nosso coração entristecer, entrar na carne, meus irmãos. Porque uma coisa você está indo e se edificando na vida espiritual, você começa a pegar uma batalha de frente, porque você pega uma batalha de frente, porque o inimigo ele vai começar a te oprimir e te forçar para ver se você realmente permanece no caminho de Jesus. Meus irmãos, as coisas realmente, elas se levantam, elas apertam contra as nossas vidas para tentar fazer a gente desistir, para a gente murmurar. Meus irmãos, Paulo não murmurou, nem ele Silas. Meus irmãos, aqueles homens se entregaram para fazer a obra de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, vou fazer a obra de Deus, e acham que vai ficar numa redoma. Eu digo, você tem que vigiar, porque quando você realmente vai lutar contra as hostes espirituais malignas, meus irmãos, você realmente fica revestido de toda a armadura de Deus. Você tem que ficar revestido, meus irmãos, é revestimento espiritual, porque é uma afronta, meus irmãos. Você vai dar tiro no mundo espiritual orando, meus irmãos, mas você, a palavra, como diz a palavra de Efésios 6, revestido de toda a armadura de Deus. Aí como que eu vou me revestir? Eu tenho que andar na verdade do evangelho. Eu preciso estar na verdade do evangelho. Eu preciso estar andando na palavra. Amém? Quer dizer, imagina eu vou entrar numa guerra espiritual, a minha casa está uma confusão lá dentro da minha casa. Imagina só, eu estou vivendo em mentira, eu estou enganando as pessoas, eu estou fazendo fuxico dos outros. Você acha que eu não deixei brecha para Satanás me acertar? Com certeza, com certeza. Se a própria palavra está dizendo se revestir de toda a armadura de Deus, com a couraça da justiça, quer dizer, couraça. Se nós andarmos em justiça, nós temos uma couraça, meu irmão. Amém? São exatamente as armaduras de Deus, no qual Satanás vai tentar nos atingir de alguma maneira, mas não vai penetrar, porque ele não vai achar brecha, Mas se você começa a orar, meus irmãos, com toda essa brecha dentro da sua casa, quantas pessoas eu vejo, sobe monte, desce monte, não é o sacrifício, meu irmão. Não é o sacrifício, meus irmãos, não é o subir. Pastor, eu passei 40 dias no monte jejuando, orando. E eu digo, você guardou a palavra de Deus? Você andou na palavra de Deus? Porque tudo isso é vão, meus irmãos. Eu estou cansado de ver, eu já subi muito em monte, já fiz tudo, meus irmãos. Mas a gente vê que a gente sobe, às vezes você vê que tem pessoas que não estão preparadas espiritualmente. E eu digo, não é o monte, meu irmão. Tanto faz você orar dentro do seu quarto, como você subir no monte. Meus irmãos, Deus vai te ouvir a mesma coisa, se você orar realmente com o coração puro, com o coração aquebrantado, meus irmãos. Jesus nos ensinou, quando você quiser falar com o Pai, Ele não mandou você subir no monte. Jesus diz, quando você quiser falar com o Pai, você vai e se fecha no seu quarto. É um íntimo com Deus, um oculto com Deus, meus irmãos. É lógico, se você está cheio de gente na tua casa, não tem como orar, você tem que fazer como Jesus. Aí você se retira. Mas se você realmente pode orar, meu irmão, não importa. Às vezes não tem ninguém lá no prédio que se chama igreja. Você vai lá, pastor, eu posso vir orar aqui à tarde, de manhã? Vai lá. Deus está te ouvindo onde você estiver. Se você entrar dentro do seu banheiro, Deus ouve. Se você for lá no teu quintal e se ajoelhar, Deus vai ouvir, meu irmão. Não é o sacrifício, isso é ritual. O próprio Senhor Jesus diz que o Pai está atrás de verdadeiros adoradores, que não era nem em Jerusalém, nem nos montes, mas que iam realmente buscar a Deus, porque Ele está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí, nós precisamos andar em espírito, meu irmão, e não andar na carne. Andar em espírito é a palavra, meu irmão. Você tem que colocar essa palavra no teu coração, na tábua do seu coração, e ser um praticante da palavra, meu irmão. Pega a mensagem, tudo que você precisa da vida está na palavra de Deus. Aleluia, eu digo
A hora que essa palavra realmente estiver habitando em você, a manifestação de Deus vai ser tão tremenda na tua vida, porque você vai acabar tirando, meus irmãos, exatamente a carne. Você tira a carne. Sabe o que é a carne? São as ações, meus irmãos, que nós temos na nossa natureza caída. A nossa natureza caída é uma natureza, meu irmão, olha, ela nos engana, porque o coração, meus irmãos, e nos engana em todo momento. Uma hora ela está com raiva, uma hora ela está com ira, uma hora ela crê, outra hora ela não crê. Meus irmãos, olha, o homem tem uma mente que é uma máquina, meus irmãos. Olha, é uma variação de pensamentos a cada momento ele muda de opinião, ele muda de ideia, ele muda de tudo, porque está na carne. Mas quando você está no espírito, meu irmão, você faz um voto e cumpre. Você faz um voto e cumpre, meus irmãos. Você fala e cumpre. Você está num propósito com Deus. Aleluia. Você se une a homens e mulheres de Deus. Você não sai vagando por aí. Sabe o que é o maior problema das pessoas? Saírem vagando, sem direção. Eu digo, aqueles que estão andando em espírito, meu irmão, o Deus, ele carrega, ele leva pelo espírito. E eu digo, aonde você sai, meus irmãos? Eu digo, nós saímos, eu posso sair de um lado para o outro, e Deus vai me usando. Deus vai me usando. Deus quer te usar. Deus vai usar. Meus irmãos, não é porque é eu, é qualquer um que estiver cheio do Espírito Santo. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, elas saem cheio exatamente do azeite, da unção, do poder, e Deus está usando. Amém? Usa em todo lugar. Você precisa ser cheio desta unção espiritual. Aleluia. É tempo de moldar, é tempo de nascer. Como eu estava falando lá no livro de Romanos. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos andar em espírito. Romanos 8. Palavras de Paulo, são palavras que estão na Escritura. A palavra diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você continua nessa velha sua natureza, meu irmão, eu fui até o culto, eu fui lá no culto hoje, eu fui no culto, e daí que você foi no culto? Você precisa tomar uma posição. Eu preciso nascer de novo. Eu vou me entregar, eu vou buscar o conhecimento de Jesus. Eu quero que Jesus, as suas palavras estejam dentro de mim. Eu quero viver exatamente a disciplina de Jesus dentro de mim. Eu quero ser essa nova criatura. Eu quero, como diz Tiago, eu estava falando de sabedoria. Muitas vezes, eu preciso de sabedoria. Precisa pedir para Deus. Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Nós precisamos orar, Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso, Senhor, mas ora com fé, não duvidando. Creia que Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento. Pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, eu não entendo, não tenho discernimento. Sabe por quê? O inimigo ainda está tentando ofuscar o seu entendimento, mas quando você entrar na presença de Deus, minha irmã, com propósito, de querer aprender exatamente. Daniel, ele fez um propósito com Deus, Xalabassúria, de 21 dias, aleluia, para que o Senhor desse discernimento dos tempos vindouro, e o Senhor mandou o seu anjo. Eu digo, se você entrar com propósito, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, ter discernimento, me enche da tua palavra, me enche do teu espírito. Eu não quero ser essa velha natureza, não quero andar mais nessa velha natureza. Senhor, tira de mim, Senhor, porque eu murmuro, Senhor, toda hora, Senhor, eu estou entristecido, eu estou desanimado, eu estou sem força, eu estou sem ânimo, Senhor, aleluia. Eu não quero mais ser essa velha criatura caída, Senhor, eu não quero andar mais na carne, eu quero andar no teu espírito, eu quero essa unção, eu quero este gozo, eu quero esta paz, eu quero esta renovação, aleluia. Muitas vezes nós vamos para Deus, eu quero carro, Deus, eu quero casa, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Sabe o que você está precisando? Primeiro, busca o reino de Deus e a sua justiça. Busca os dons espirituais, busca com zelo, edifica primeiro Deus quer que a gente busque o reino de Deus, primeiro Deus quer que a gente seja adornado exatamente pela pessoa de Cristo dentro de nós. É isso, primeiro Deus fala, busca o meu reino, se encha, se transforma, nasça de novo, nasça pela minha palavra, glória a Deus. Não se preocupe com as demais coisas, porque Deus vai acrescentar sem você pedir depois. Minha irmã, aleluia, porque você vai ver, Deus toca num, Deus toca no outro, Deus move, Senhor, aleluia. É
tempo de ser moldado pelo Espírito Santo. Olha, 1 João 2, que nós estávamos falando, meus irmãos, a gente precisa permanecer nele. Como eu vou permanecer em Jesus, pastor? Quando você anda nos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Nós precisamos andar nos mandamentos. Deus, ele tira a velha criatura e nos molda para andarmos segundo a pessoa de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos deixar toda esta velha natureza, meu irmão. A natureza do homem, ela é má. Ela precisa ser transformada. O homem, ele mascara com uma carisma falsa, com alguns sentimentos, mas precisamos mudar, porque quando você pega o homem carnal, você espreme ele, meu irmão, sai um cardo, como diz, um caldo preto ainda, meus irmãos, e é isso que Deus quer tirar dentro de nós. Você vê que Paulo, depois de ser açoitado e jogado dentro do cárcere, meus irmãos, ele foi espremido, e quando foi espremido, sabe o que saiu da boca de Paulo? Glória a Deus, ele estava louvando a Deus. E lá dentro ainda, do cárcere, ele tinha que ganhar aquela alma que estava lá. Era o carcereiro. E eu digo, meu irmão, quantos de nós que tomarmos uns apertos, ainda não vai sair o amargo? E é isso, meus irmãos. Quando Deus nos prova, para sermos como tomamos um aperto, é para ver aonde está a tua fé. Aonde está a tua fé? Fazei tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Fazei tudo para a honra. Viva para Jesus. Jesus te resgatou para você viver para Ele, meus irmãos. E quando você vive para Ele, você vive para o teu próximo. Amém? Eu digo, sabe qual é a melhor coisa que você pode dar para a tua família, para o teu filho? Muitos acham que, eu vou dar o melhor na universidade, eu vou me esforçar aqui para deixar aqui um futuro para o meu filho. Eu digo, isso é vão se o teu filho não tiver salvação. A melhor coisa que você pode dar para o teu filho é a eternidade. Não adianta você dar o mundo para ele e ele ir para o inferno. Então, meus irmãos, acorda, desperta, você que é mãe, que é pai, que há tempo ainda de você levar o teu filho, a tua filha para os caminhos do Senhor, mas a tua casa tem que viver em harmonia. Chega, é tempo de trazer paz dentro deste lar. É tempo de trazer harmonia dentro deste lar. É tempo de trazer os teus filhos para os caminhos do Senhor. Ensinar eles. Esse é o melhor presente que você pode dar para os teus filhos. Não vai atrás do mundo, meu irmão. Porque o mundo tem uma ideologia. O mundo, ele quer que as pessoas tenham os valores do mundo. Mas Jesus diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Precisamos trabalhar, fazer as coisas, mas nosso amor tem que estar em Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e deixa Deus acrescentar, meus irmãos. É melhor termos a simplicidade com Jesus, meus irmãos, e vivemos uma vida regalada com propósitos mundanos, ainda que haja prosperidade e por vir o inferno. Então, meus irmãos, temos que ter sabedoria, não a sabedoria que o mundo tem, mas a sabedoria que vem lá de cima, a sabedoria que vem lá do alto, porque o propósito do diabo, embaçar, deixar os homens perdidos, um cálice de tontear, colocar os valores terrenos no coração dos homens, meus irmãos, os bens materiais, porque os homens vivem pelos bens materiais, eles acham que vão ser eternos, lutam, discutem, até o último minuto de vida, ainda está lá tentando discutir para não perder nada, ele nem sabe que vai morrer daí um minuto, mas ele quer, porque aos valores mundanos, meus irmãos, nós temos que ter sabedoria de Deus, nós temos que ter discernimento de Deus, e a palavra, ela nos ilumina em todos os caminhos que nós devemos andar, e nós cremos, meus irmãos, é um tempo, aleluia, glória a Deus, é tempo de moldar a nossa casa, moldar a nossa família em Jesus, entregar a nossa casa ao Senhor, entregar todos os nossos caminhos ao Senhor, entregar todos os caminhos ao Senhor. Temos que entregar, meus irmãos, todos os caminhos, meus irmãos, e deixar Ele dirigir a nossa vida em todas as áreas, meus irmãos. Isso, eu digo, todos nós, meus irmãos, todos nós,
O mundo espiritual é uma batalha. Nós precisamos batalhar cada dia e nós só vamos conseguir realmente vencer se a palavra de Deus estiver em nós, porque quando a palavra está, o Espírito está habitando, e quando o Espírito está habitando em nós, meu irmão, há o poder, o exército de Deus ao nosso favor, porque quando nós oramos, meus irmãos, o poder de Deus desce e desfaz toda a opressão do mal, por isso que o Senhor diz, a oração do justo tem muitos seus efeitos, porque eu digo, Jesus diz, tudo que pedires em meu nome ao Pai lhe fará. Meu irmão, é tremendo, a palavra de Deus estando dentro de nós vivemos a palavra, a unção do Espírito Santo em cima de nós oramos, ao mundo espiritual move ao favor, meu irmão, daqueles realmente que estão em Cristo Jesus. Deus quer mover na tua vida, Deus quer fazer um milagre através da sua vida, na sua casa, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Quando você orar, a febre vai sumir, quando você orar, a infecção vai sumir, meus irmãos, quando você orar, meus irmãos, em nome de Jesus, porque é o poder e a glória de Deus que manifesta através da sua vida e vai curar, vai libertar. Deus vai fazer um milagre através das nossas vidas, meus irmãos. Jesus, ele nos ensinou, eis que vos dou poderes para pisar sobre serpente, escorpião e mal algum vos causará. O Senhor diz, os sinais seguirão aqueles que crerem, os sinais seguirão, meu irmão, a todo aquele que crê. Meu irmão, se você realmente crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, olha, meu irmão, nós precisamos examinar as Escrituras, porque nós vamos acreditar exatamente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Nós precisamos toda a base espiritual, meu irmão, é colocar as palavras de Jesus dentro de nós e vivê-las. Jesus está te chamando, meu irmão, minha irmã, você leu tantos livros, perdeu tantas horas dentro da televisão, use o teu tempo agora para você entrar na eternidade, use o teu tempo exatamente para buscar a unção que está dentro das Escrituras, para meditar, para que essa unção do Espírito Santo exatamente venha sobre a sua vida e transforme, aleluia, transforme o teu lar, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, vai ter paz dentro dessa casa, vai ter harmonia, vai ter bênção, vai ter edificação, e é isso que Deus quer mover, Senhor, que o Senhor mova, meu Deus, na vida desses irmãos, mais uma vez, Senhor, que o Senhor tome aqueles que estão enfermos neste momento, meu Deus, levante eles, Pai amado, de todo o leito da enfermidade, meu Deus, que esta febre cesse, que esta infecção que está dentro deste corpo, dentro deste pulmão, dentro deste rim, meu Deus, que todo este mal saia, Senhor, que esta enfermidade seja curada em nome de Jesus agora, que o Senhor restabeleça, abençoe esses irmãos, Pai amado, Senhor, neste propósito que eles estão, meu Deus, move a favor dos teus santos, Pai amado, que em ti esperam de dia e de noite, Senhor, esses clamores, Pai amado, nós ligamos agora, meu Deus, que o Senhor move, Pai amado, no céu, abre os caminhos, tira o embaraço, meu Pai, julga a causa do justo, meu Deus, Senhor, meu Deus, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, dar vitória, Pai amado, nestas causas que estão paradas, meu Deus, em todos os lugares, Senhor, que estão amarradas, impedidas, porque Tu és o Deus que move, meu Pai, Senhor, Tu és o Deus, ainda que o homem não queira assinar, ainda que o homem não queira, mas Tu és o Deus que assina, meu Deus, Tu és o Deus que toca no coração, meu Deus, te move a favor, Tu és o Senhor que toca no coração do rei, Pai amado, meu Deus, Senhor, e quebranta o coração endurecido, meu Deus, Tu és o Deus que quebra, Pai amado, a penha com o seu martelo, porque Tu tens o martelo que esmiuça a penha, meu Deus, que move a favor dos Teus santos, Senhor, abençoa cada um em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ficamos aí ligados com o Senhor, amém? Precisamos estar em paz, precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque se a gente não tiver revestido de toda a armadura de Deus para resistir às investidas do maligno, meu irmão, ninguém suporta, porque o homem natural,
ele não tem como lutar com algo que é muito mais poderoso, muito mais poderoso. Não tem homem sobre a terra que possa vencer as astúcias, ciladas do diabo, meu irmão, porque ele está no mundo espiritual. Ele move no mundo espiritual, ele penetra dentro do corpo humano, ele consegue penetrar na mente do homem, ele consegue induzir a mente do homem. Meus irmãos, só o Espírito Santo, porque só um que pode resistir, que é maior, que é o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, você está revestido de Deus, meus irmãos, e o maligno não pode te tocar. Então, meus irmãos, nós precisamos estar cheio cada dia mais do Espírito Santo. Precisamos estar adornados, meu irmão. Não dê lugar para o diabo. Ande em espírito todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Se nós vemos os discípulos de Jesus no começo, quando Jesus estava com eles, ainda eles estavam na carne. Mas depois que eles foram revestidos exatamente do Espírito Santo, o espírito de ousadia, meu irmão, Deus nos tira o espírito da escravidão, de medo, e nos dá esse espírito de ousadia que é o Espírito Santo, meu irmão, aleluia, um espírito de ousadia, de poder em Deus, para quebrar todas as forças das trevas. Nós vamos ficando por aqui, programação da rádio aí, a cada 2 horas, amém, é uma mensagem, aleluia. Nós precisamos realmente fazer a obra de Deus. Estamos aqui para edificar vidas, independente de qualquer coisa, meus irmãos, aleluia. Sabemos que muitas pessoas estão passando pela prova, difíceis, meus irmãos, e eu tenho falado que neste momento é um momento difícil, e eu digo, Deus já tem me revelado que está vindo mais situações difíceis pela frente. Nós precisamos ficar em Deus para ficar firmes, porque eu digo que se a gente passa pelo deserto, pelas provas, o Senhor passa com a gente, Ele nos sustenta, aleluia, Ele nos sustenta. Deus vai nos sustentando em todos os lugares, mas Ele vai usar a vida de cada um de nós para partilharmos o pão, meus irmãos, amém? É pelo amor. Se nós vamos pegar a igreja desde o princípio, meus irmãos, era a igreja, desde a igreja primitiva, aleluia, nós vemos que eles passaram por situações de fome, houve fome sobre a terra no tempo de Paulo, e a igreja, ela se consolidou e se firmou e realmente ajudou, e todo momento a igreja, ela tem que estar envolvida, esse é o amor, essa é a misericórdia, não é, Deus vai suprir sim, no coração daqueles realmente que tem um coração quebrantados, para poder estar ajudando a obra, amém? Muitos, pastor, Deus vai suprir, Deus vai suprir sim, através da vida dos irmãos, Ele vai suprir, amém? Porque Deus é poderoso para abrir as janelas do céu e derramar o que for necessário, mas Deus, Ele quer usar os homens, é no coração dos homens, amém? É exercitar o coração dos homens, Deus quer exercitar o coração dos homens, para ver aonde está o amor dos homens, amém? Então, fica na paz, Deus abençoe, aleluia, divulgue o nosso trabalho, fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.